Primeiro, Galdino, eu queria que a gente iniciasse com o nome da chapa, né? Unidade, Renovação e Ação. Eu queria que você falasse qual a razão, né, o motivo da chapa pensar este nome. Veja, Ronildo, vamos por parte, né? São três palavras: unidade, renovação e ação. Unidade porque ninguém faz uma chapa de sindicato, ainda mais uma chapa de um sindicato grande como o Simproja, somente da vontade de poucas pessoas. No processo de montagem da chapa, desse projeto, que na verdade não é uma chapa, ele é um projeto apresentado à categoria, nós reunimos muitas pessoas, lideranças que já foram dirigentes sindicais, outras que são muito recentes na categoria, OLTs, né, trabalhadores da base, nós reunimos muita gente, né? E aí o resultado da chapa é uma unidade, né, por dois motivos. Primeiro, por esse, que é uma unidade com vários atores da categoria, né? Espalhados territorialmente, das escolas de Barra de Jangada, das escolas de Jaboatão Centro, de Cavaleiro, Piedade, das Praias, Prazeres, Jordão. É uma unidade da categoria. E também uma unidade política, né? Porque duas correntes do movimento sindical, a articulação sindical e também a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, está nessa chapa, né? Ela representa também correntes importantes do movimento sindical a nível não só de Jaboatão nem de Pernambuco, mas a nível nacional. São correntes que formulam opinião, formulam política e vêm de longa data na luta sindical e na luta dos trabalhadores, né? Renovação. Por que renovação? Mas, Galdino, antes de você estar na renovação, eu queria saber o seguinte: a gente sabe que a nossa categoria ele é eminentemente feminino. E eu queria que você colocasse isso. Como é que está essa paridade com a questão que no movimento sindical a gente sempre respeita? Como é que está isso nessa chapa? Está sendo respeitado isso, né? E também aproveitando o GOAN, que é os nossos companheiros, que é administrativo. Como é que está nessa chapa? Ele está simplesmente numa secretaria lá da suplência ou ele tem um espaço de respeito nessa chapa? Eu queria que você colocasse esses dois pontos. Quando a gente sentou para montar o projeto, né, Cefra, várias reuniões, como eu disse, com vários companheiros e companheiras da categoria, nós entendemos uma coisa: nós entendemos que uma chapa, uma direção sindical, na realidade, ela deve, ao máximo possível, expressar o que é a sua categoria. Então, nesse sentido, nossa categoria é uma categoria amplamente de maioria feminina. Não faria sentido a gente fazer uma chapa que não espelhasse isso. Então, a nossa chapa, na diretoria executiva, são 19 membros, sendo 11 mulheres. Assim como ela é uma chapa, né, respondendo diretamente a tua pergunta, que entende que a nossa categoria ela não é uma categoria apenas de professores e professoras, mas também dos trabalhadores de educação que não são desse segmento, né, que a gente chama de GOAN. Então nós temos 4 companheiros e 4 companheiras na chapa que são do GOAN, porque precisa estar representado, e nós fizemos isso como decisão política, 2 decisões políticas. A primeira, colocar uma maioria de mulheres. É uma decisão política, não é o acaso. Segundo, representar de maneira consistente o GOAN. É uma decisão política, não é um acaso. E terceiro, a questão da renovação. Dos 19 membros da nossa direção, 7 nunca estiveram em direção sindical, nunca estiveram na direção do Simproja. Nós temos até companheira em estágio probatório. Por quê? Porque a gente entende que a categoria se renovou muito, graças à luta sindical. A categoria teve levas de chamamento de concurso e ainda está tendo. E essa renovação ela precisa estar expressa na sua direção sindical. Então, dos 19, 7 são renovação, nunca estiveram, e tem outros 6 que estão somente na primeira gestão, à frente do sindicato. Então, se você for juntar tudo, dos 19, você tem 13 aí, 7 que nunca foram e 6 que estão só na primeira gestão. Então, é uma renovação substancial que a gente apresenta na nossa chapa. Isso para quê? Esses 3 aspectos: a questão das mulheres, a questão do GOAN e a questão da renovação, numa busca de expressar o que é a categoria, para tentar, no máximo possível, espelhar a realidade da categoria. Aproveitando, vou falar de mim, do meu espaço. Nós aposentados estamos representados nessa chapa? Os aposentados e aposentadas estão muito bem representados. Primeiro que a gente tem uma
companheira, eu vou falar do aposentado, mas eu não posso deixar de falar de Maristela. Maristela é uma companheira fundadora do Simproja, vem desde as lutas da Proja na década de 1980. Foi 2 vezes, enfim, foi fundadora do Simproja, 2 vezes presidente do Simproja, primeira presidenta do Simproja, e é uma companheira inquestionavelmente de luta, aposentada. E, falando especificamente da Secretaria dos Aposentados, nós temos nosso companheiro Frazão, que é reconhecido, não é nem pela gente da ativa, ele é reconhecido pelos seus pares, pelos aposentados, como muito atuante nesse segmento dos aposentados. Frazão. E assim, e essa questão você tem a unidade, você tem a renovação com ação. Mas essa ação, Galdino, é uma ação irresponsável, de qualquer jeito, panfletário, simplesmente para falar o que todo mundo quer, mas sem ter uma responsabilidade concreta, sem ter um estudo sistemático, sem ter um diese ou alguma questão para poder ter uma questão técnica desta ação, ou simplesmente vão fazer qualquer jeito e de qualquer maneira. Que ação é essa que esta chapa pensa? Quando a gente tem passado nas escolas, Ronildo, e nosso projeto de campanha é cobrir todas as escolas, né, se possível, né, Séfora? Em todos os turnos, o que é um projeto ambicioso, gigantesco, são 152 escolas. Fora os anexos. Fora os anexos, fora as formações, fora outros locais de trabalho, como a biblioteca, o centro de formação. Mas quando a gente tem passado, Ronildo, a gente tem dito sempre o seguinte: a gente não vai apresentar mágica para a categoria. Qual é a pauta? Nossa pauta é a pauta que está no curso da luta. Não é uma pauta de soluções mágicas, não é uma lacração, né? É uma pauta que está no curso da luta. Mas respondendo objetivamente ao que você colocou, a gente entende que sindicalismo ele é mobilização, mas não é uma mobilização cega. Ele precisa ser uma mobilização que consiga abrir negociação com a devida competência da negociação. E é nesse sentido, você já deu até uma parte da resposta, né? Nós temos, por exemplo, uma parceria importantíssima com o DIEESE nas nossas mesas de negociação, principalmente na questão salarial, mas não apenas, né? Debatemos com a academia, a CNTE. Com a CNTE. Vai me ajudando, Sérgio. Muito conteúdo. Vai a gente aprende, a gente discute, debate na CNTE, quando a gente vai para aquelas viagens em Brasília, que estamos perdendo agora Mas CNE. Nós não podemos perder de vista uma coisa. Esta categoria muito renovada é uma categoria que tem muito também, e a gente tem que estar muito aberto a escutar essa categoria, porque a gente... Eu sempre aprendi na política uma coisa. Você que está na liderança, você tem que, em determinado momento, persuadir o liderado. É normal. Você tem que convencer o liderado, até porque você é liderança. Mas você tem que estar sempre aberto também a ser convencido. Porque, às vezes, o liderado ele tem muita coisa importante a lhe ensinar, muita coisa importante a lhe dizer, e eu estou dizendo aqui liderado sem nenhuma arrogância, tá? Mas nossa categoria também tem muito a nos ensinar. A gente tem mais muito na a aprender. frente a gente vai falar sobre essa parte de formação, né, de debates. Nesse caso, eu acho acelerado. Mas isso é normal, isso é normal.